Meus amados, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aí, dando sequência ao segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD, estudando aí a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista é o pastor Oséias Gomes. E estamos chegando na 12ª lição, na penúltima lição, que será ministrada dia 21 de junho de 2024. A bendita esperança, a marca do cristão, é o tema dessa 12ª lição. Meu Deus, olha aí. O texto áureo dessa lição está inserido em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 ao versículo 25. Essa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar o alvo da esperança cristã. O segundo objetivo é explicar a doutrina da esperança cristã. E o terceiro e último objetivo é enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. A introdução da lição diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ela é importante em nossa jornada para os céus. Meu querido, a palavra-chave da lição é esperança. No dicionário secular, a esperança é um substantivo feminino que significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. A esperança é confiança em coisa boa, fé. Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança. Esperança significa expectativa. Esperança significa perspectiva. Na Bíblia, a palavra esperança traduz vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente esse sentido de confiança. O objetivo da esperança de alguém está relacionado aos seus próprios desejos. É o que o sábio Salomão escreve em Provérbios 13 e 12. Por isso, na Bíblia, nós lemos sobre pessoas que tiveram esperança de obter matrimônio, pessoas que tiveram esperança de obter lucros, pessoas que tiveram esperança de obter livramento físico e outros assuntos dentro do contexto da esperança. Ruth 1, 2, Atos 16, 19, Atos 27 e 20. Nós vemos aí pessoas com esperanças dentro do cânon sagrado e muitos outros textos. Vamos aí para o primeiro ponto desta lição. Para onde aponta a esperança do cristão? Esse primeiro ponto começa com uma indagação muito interessante. Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. Na Bíblia, a palavra de Deus,
esperança traduz vários termos, é o que eu já falei. Então, a esperança é o objeto da confiança do cidadão em algo que ele espera que vai acontecer. A esperança cristã, meu amado, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê ao futuro. É o que Paulo diz em Romanos 8, 24 e 25. Nesse caso, a esperança pode antecipar aquilo que é bom. Tito 1, 2, 1 Pedro 1, 21. Não por acaso, o apóstolo São Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Colossenses 1, 27 e 1 Timóteo 1, 1. Portanto, do ponto de vista bíblico, nós podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. O segundo tópico do primeiro ponto da lição fala da esperança expressa nas cartas do apóstolo Paulo. As cartas, as missivas, as epístolas paulinas falam muito de esperança. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Em 1 Timóteo 1, 1, aprendemos que a esperança do cristão é o próprio Cristo. Em Romanos 15, 13, essa esperança reside em nosso Deus e assim ele é chamado de o Deus da esperança. Em Colossenses 1, 23, Filipenses 1, 20, Efésios 1, 18, Deus elegeu para si um povo ainda na eternidade, no tempo oportuno lhe deu esperança através do Evangelho, das boas novas, do próprio Jesus. Em Atos 23, 6, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Em Atos 26, 6 e 7, a esperança do cumprimento da promessa. Em Gálatas 5, 5, a esperança da justiça. Em Colossenses 1, 5, a esperança do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 5, 8, a esperança do arrebatamento da igreja. Em Efésios 1, 18, a esperança da vocação. Em Tito 1, 2, em Tito 3, 7, a esperança da vida eterna. Em Tito 2, 13, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, 13, vemos a esperança ali que aparece como a segunda virtude mencionada ali. O terceiro tópico do primeiro ponto fala do Deus como o autor da esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. É o que está em 1 Pedro 1, 23. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta a Romanos 15, 13. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseveramente todos os dissabores ao longo da nossa jornada até chegarmos aos céus. É o que o escritor aos Hebreus, ele deixa registrado em Hebreus 10, 32 ao 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testam a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu às perseguições, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida
eterna com Deus. É o que está em Atos 20 e 24. A esperança do fiel aponta para a consumação final de todas as coisas. O cristão, ou os cristãos esperam pela alegria incalculável de estar com Cristo na glória por toda a eternidade. Nesse dia, eles poderão desfrutar de sua salvação em seu cumprimento mais pleno, com os seus corpos glorificados, que está em Atos 23, 6, Romanos 8, 18 ao 25. Já no presente século, essa esperança da glória é confirmada e garantida com a habitação de Cristo no salvo através do Espírito Santo. É o que está em Colossenses 1, 27. Por isso, a esperança está diretamente ligada à fé. O escritor de Hebreus, ele escreve que a fé é a certeza das coisas que se esperam, Hebreus 11, 1. Depois, o mesmo escritor aos Hebreus, ele diz que a esperança do crente é âncora da alma, firme e segura, por causa da obra redentora de Cristo, nosso sumo sacerdote. É o que está em Hebreus 6, 19. A síntese aqui do primeiro ponto, a esperança cristã tem Deus como seu autor, aponta para o porvir uma gloriosa realidade. Vamos aí para o segundo ponto da lição, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Perspectiva escatológica da esperança cristã. Primeiro tópico do segundo ponto, a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação, ela se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro das origens, o livro do começo, o primeiro livro Pentateuco, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação feita por Deus. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmonioso e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo em Efésios 1, versículo 10. Essa promessa se originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. É o que nós encontramos em Gênesis 3,15, que ali está o proto-evangelho, a anunciação de Jesus que viria, e Apocalipse 12, 9. Segundo tópico do segundo ponto, a esperança no porvir traz consolo, alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Encontramos respaldo em Romanos 15,4, quando Paulo escreve aos irmãos em Roma, também nesse aspecto que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo, é glorioso, é incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparado com a glória a ser revelada a nós, é o que Paulo diz em Romanos 8, 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela, na palavra de Deus, na Bíblia, encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. O terceiro tópico do segundo ponto fala por que uma doutrina da esperança. É uma indagação. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo.
da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. É o que Paulo deixa registrado em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, estamos em busca, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumprirá, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, é o que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 10, 23. A síntese aqui do segundo ponto diz: a esperança bíblica traz consolo, alegria ao crente ao longo da sua carreira. Vamos finalizar a lição na terceiro ponto da lição: a esperança cristã como âncora da alma. Certamente faz parte da vida cristã os sofrimentos e aflições. É o que está em 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 18. Mas quando a aflição alcança o cristão, ela produz a paciência, e a paciência a experiência. É o que está em Romanos 5, 3 ao 5 e Romanos 8, 25. Por causa dessa esperança, os redimidos vivem como peregrinos neste mundo a caminho do lar celestial, que está em Hebreus 11, 13 e 1 Pedro 2, 11. Nós, os cristãos, sempre estaremos prontos a deixar essa terra a qualquer momento e encontrarmos o nosso Senhor, que está em 2 Coríntios 5, 6 ao 8, Filipenses 1, 21 ao 24. Mas enquanto esse dia glorioso não vem, essa confiança verdadeira leva o crente à santificação pessoal, que está em 1 João 3, de 1 a 3. O cristão nunca deve ter dúvida de sua esperança. Antes, ele deve estar preparado para responder a qualquer um que lhe pedir razão da sua esperança, é o que está em 1 Pedro 3, versículo 15. Essa esperança faz o crente viver a sua vida sem desespero. 1 João 4, 18 é o que fala isso. Ela o leva a nós suportarmos as tribulações, a combater o bom combate, a completar a carreira, aguardando o aparecimento glorioso de Deus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4, 7 e 8, Tito 2, 12. Então a esperança é a nossa âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa, lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado, que está em Atos 27 e 29. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura firme durante a jornada em Cristo. Ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas, de dificuldades. Segundo tópico do terceiro ponto: por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança traz certeza na alma, por isso que é melhor. O terceiro tópico fala mantendo firme a esperança. Então, à luz do Novo Testamento, a esperança que nós afirmamos sobre a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme. Nós esperamos Jesus hoje, agora, a qualquer momento. Ele pode bradar nas nuvens do céu e arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme no Senhor. A síntese do terceiro ponto: a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza, solidez em tempos incertos. Vamos concluir a lição. Lutas, dissabores, provações, mortes, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar. Tudo isso firmando na esperança verdadeira que Cristo é, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seguiremos a nossa jornada sem temer e sem perder a nossa fé e nem a nossa esperança e nem a nossa confiança. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo, o nosso Senhor. Portanto, mantenhamos firme
a confissão da nossa fé, esperando, pois, quem prometeu é fiel. Hebreus 10, 23, para a nossa meditação, e um grande abraço.